Bom, nessa aula nós vamos finalmente começar a entrar em assuntos que não são típicos dos livros de matemática e física de ensino médio. Tá? Então esse é um tópico típico de tecnologia. Né? Então nós vamos falar agora sobre amostragem, certo? Que é um processo que ocorre no que em tecnologia também nós costumamos chamar de sinais. Então para isso nós vamos discutir a ideia de sinais. Vamos distinguir os sinais amostrados do que o que a gente chama de sinais de tempo contínuo e vamos mostrar como que, finalmente, representa a amostragem matematicamente. Tá? Então, a ideia de sinais é a ideia de que grandezas ou quantidades são capazes de transmitir informações. Certo? Então, uma grandeza V aqui, eu vou usar muito frequentemente a letra V para representar um sinal, porque é comum que esse sinal seja de natureza elétrica e, portanto, seja normalmente uma tensão elétrica, por isso eu vou usar aqui a letra V. E a grandeza V seria um sinal aqui que seria V de T, tá? Então, esse aqui representa só que V pode ser representado como uma função, e essa função tem como variável independente o tempo. Isso não é obrigatório, isso aqui é o caso mais comum, certo? Tanto o fato de que normalmente o sinal é uma tensão, como de que o tempo é a variável independente. Né? E para que a gente possa transmitir informação, é necessário que haja variação. Tá? Então, uma grandeza que tem um valor contínuo, vamos dizer assim, ela não seria capaz de transmitir variação, né? Seja uma constante. Para que haja informação, é necessário que ao longo da variável independente haja algum tipo de variação que seja passível de interpretação como informação. Né? Então a ideia de sinal no contexto tecnológico, que é essa grandeza que é capaz de transmitir informação, se confunde com a ideia de função na matemática. O que seria isso aqui? Aqui é um exemplo que nós já comentamos que vamos tratar com frequência, que é o exemplo do áudio, não é isso? Nesse caso aqui, especificamente, o sinal de voz. Então, nós sabemos claramente, eu estou aqui no momento transmitindo informação para vocês por meio da voz. Então, é claro que a voz é capaz de transmitir informação. E a gente sabe também que a voz está associada a uma grandeza porque ela é transmitida através de ondas sonoras, não é isso? Então aqui está o nosso amigo aqui falando, ele gera aqui uma onda de pressão, essa pressão aqui está atingindo aqui esse microfone, e o microfone, a própria pressão ao longo do tempo no ponto P aqui nas proximidades do microfone, já é o sinal de voz. E aqui ainda estamos refinando a situação em que o sujeito está falando no microfone e esse sinal está sendo convertido para uma grandeza elétrica aqui, que é a grandeza que nós usaríamos ou para gravar essa voz ou para amplificá-la num sistema de som ou coisa que o valha. Né? Então, tanto a pressão ao longo do tempo é uma grandeza que vai variar ao longo do tempo, não é isso? E essa pressão variando ao longo do tempo deve conter a informação que está sendo transmitida pela voz, como o VDT normalmente é uma representação fiel aqui, pelo menos em termos de variação da pressão, não é isso? Então nós colocamos aqui que o eixo da pressão aqui ele está meio partido, porque a pressão ela normalmente tem um valor constante ali, né, que é o valor da pressão atmosférica. E a voz efetivamente é fazer com que esse valor flutue em torno, né, do valor da pressão atmosférica. E normalmente no microfone essa tensão que representa essa pressão vai estar em torno de zero. Né? Então esse aqui é um sinal típico, né? Aqui eu pus voz, mas no caso geral áudio, né? Aqui um caso aqui, inclusive, que usa o termo sinais para representar, né? Que são os sinais vitais aqui, por exemplo. Então, o primeiro caso que eu pus aqui é o exemplo dos sinais elétricos gerados pelo coração. Né? Então,
o nome desse gráfico aqui de sinal, né, é uma espécie de eletrocardiograma, né? Então, eletro de eletricidade, né? Porque isso aqui são tensões geradas pelos estímulos musculares. Cardio de coração e grama de escrita, né? Isso é a representação escrita, né? Muito antigamente, essa representação escrita, ela inclusive era escrita num papel. A tensão fazia uma agulha mudar a sua posição, uma agulha capaz de uma espécie de caneta, né? Ela marcava o papel com tinta ao longo do exame. Então o papel ia correndo e a agulha ia mostrando o eletrocardiograma, né? E um sinal ainda mais simples aqui, que é esse sinal de pressão tátil, né? Então aqui que é o sinal vital que seria capaz de nos fornecer informações de se o coração do sujeito está bombeando sangue ou não, né? Que seria aqui o toque na região da carótida, né? Onde é possível sentir uma pressão tátil no ritmo da frequência cardíaca. Então, esses são exemplos, né? Inclusive, o nome usa já o termo sinais, né? E eu estou deixando claro aqui que esses sinais vitais eles estão associados com grandezas, né? No caso aqui, uma grandeza elétrica, uma tensão entre dois pontos no tórax, que está associada ao batimento do coração, e a pressão tátil aqui, no caso da percepção da frequência cardíaca pela carótida. Alguns casos aqui são mais elaborados, né? Então a imagem também é um sinal, tá? É fácil ver isso porque você tem uma informação quando você observa uma imagem, certo? Então aqui eu tenho uma espécie de imagem projetada, né? Isso aqui é uma espécie de tela de projetor e a imagem está sendo projetada, né? Como é que a gente poderia representar a imagem como um sinal, né? Tipicamente o que é feito é que a grandeza que representa a imagem, nesse caso aqui da imagem preto e branco, é a intensidade da luz, certo? Então eu vou chamar aqui de I a intensidade da luz, certo? Então a luz intensa significa um ponto claro na imagem e, portanto, um valor de intensidade alto. Uma intensidade baixa está associada a uma região escura da imagem. Então as variáveis independentes aqui são as variáveis de posição, x e y, já que a imagem é um sinal estático no tempo. E aí, por exemplo, se nós dermos uma prolongada aqui no eixo x e uma prolongada aqui no eixo y, nós vamos ver que o ponto P1 tem uma posição aqui e tem uma posição aqui no y, não é isso? Que seria aqui uma espécie de x1 e aqui uma espécie de y1. De modo que no ponto P1 nós teríamos aqui a intensidade no ponto x1, y1. E certamente isso aqui ia ser aproximadamente 100%, não é isso? De intensidade. Porque a região P1 está numa região praticamente branca na imagem aqui, né, em preto e branco ou em tons de cinza, certo? Enquanto se nós fizéssemos o mesmo processo aqui para P2, então a gente teria aqui um Y2 e teríamos aqui um X2. A intensidade do ponto X2, Y2 é aproximadamente 0. Então aqui é um ponto praticamente branco e aqui nós temos um ponto praticamente escuro ou preto, certo? Porque nós estamos falando aqui da ideia de imagem projetada, né? Ou seja, se nenhuma luz for projetada, o que se enxerga na tela é como se fosse o cinema às escuras, é tudo preto, não é isso? E à medida que alguma luz é colocada na tela, nós começamos a enxergar alguma coisa.
Esse ponto aqui, P3, que nós teríamos aqui um X3 e um Y3 dele aqui, ele seria certamente um ponto com uma intensidade intermediária nisso. Sei lá, aí aproximadamente 50%, certo? E aí, se eu for descrevendo o I em termos dos vários valores das variáveis independentes, que são o X e o Y, eu teria a imagem completa. Aqui um exemplo ainda mais elaborado, né, da ideia de sinais. Né? Então aqui a ideia do radar de um navio e o acompanhamento de um alvo. Né? Então duas informações importantes para acompanhar o alvo, nesse caso aqui um caça, é você saber a que distância ele se encontra e qual é o ângulo que o alvo faz com a proa do navio. Esses dois valores são tipicamente conhecidos como o R aqui de distância e o nosso θ aqui, que é o ângulo que o alvo faz com a proa, de marcação. Na matemática, isso aqui são chamadas de coordenadas polares. Né? E o verdadeiro efeito que está por trás dos sinais de distância e marcação de um alvo estão contidos num contexto ainda mais complexo de um sistema ainda mais elaborado, que seria esse sistema de detecção, que envolveria ainda outros sinais. Certo? Então, por exemplo, nesse caso particular aqui, é uma espécie de navio aí contemporâneo, a antena dele é fixa, para dar a direção da onda que vai atingir o caça, e a forma de obter a marcação e a distância por meio do eco, que o caça vai responder a esse envio desse sinal, é feito por um conjunto de antenas. Então esse conjunto de antenas receberá um conjunto de sinais. Esse conjunto de antenas, eles transmitem uma onda eletromagnética na direção do caça. Então a própria onda eletromagnética também é um sinal. Então aqui nós temos um conjunto de sinais que vão para a antena. A onda eletromagnética em si, que é transmitida, ela também é um sinal. E quando essa onda eletromagnética atinge o caça, uma parte dessa onda é refletida de volta para o radar. E aí o radar deve ser alterado, comutado de transmitindo para ouvindo. E aí ele vai captar de volta a reflexão da onda sobre o caça. E aí essa reflexão que ele obtém, ele processa esses sinais da reflexão para obter uma atualização dos valores da marcação e da distância. Ou seja, existe aí uma série de sinais intermediários aí necessários para obter os sinais finais de interesse, que são a marcação e a distância do alvo. Essa é a ideia de sinais, não é isso? Uma grandeza V em termos de uma variável independente do tipo tempo é o caso mais comum, certo? E aí nós vimos um exemplo, né, que foi a imagem, em que a grandeza era I de intensidade e elas estavam em termos de variáveis independentes do tipo comprimento, né? Variáveis espaciais, x e y. Né? Eu falei que os sinais poderiam ser grandezas ou quantidades que são capazes de transmitir informação. Né? E todos os casos que nós vimos aqui, nós estávamos associando o sinal a uma grandeza. Né? Ondas eletromagnéticas, ondas de pressão, tensões elétricas. E aí eu dou aqui alguns exemplos, por exemplo, de unidades vendidas, cotação de moeda, ocorrência de símbolos, em geral, certo? São quantidades, elas não são grandezas físicas. Mas ainda assim elas podem ser fonte de informação e podem ser empregadas como se fossem um sinal. Da mesma forma como a gente está tratando aqui as grandezas físicas. Nós temos um interesse especial em sinais representados eletricamente. Tá? Por isso que nós usamos em muitos casos aqui uma grandeza chamada de V,
como uma variável independente. Isso porque o uso de sensores ou transdutores eletrônicos se tornou muito comum, não é isso? Neste momento eu estou me comunicando com vocês por meio de dois sensores eletrônicos, né? A câmera, que está gerando uma sequência de imagens, que é um sinal de vídeo, e o microfone do meu celular aqui no caso, que é onde eu estou realizando a gravação do áudio do vídeo. Tá? E esse termo sensor aqui é um termo mais comum, né? A gente sabe que sensor é uma coisa que é capaz de perceber alguma coisa, nesse caso aqui perceber uma grandeza. E o termo transdutor é um pouco menos comum, né? E essa ideia de trans aqui é a ideia de transformação, certo? Então o transdutor é um dispositivo que recebe como entrada a variação de uma grandeza x e disponibiliza em sua saída a variação de outra grandeza y, certo? Proporcional às variações de x. Né? Então, por exemplo, o microfone é um transdutor. Ele recebe a grandeza pressão e ele tem como saída a grandeza elétrica. Então, sensores ou transdutores assim, no nosso nível, é uma noção relativamente vaga, até assim, fácil de confundir, né? Mas é importante saber que existe até um termo específico para esses tipos de sensores que fazem essa conversão de um tipo de grandeza para outro, certo? E como nós vamos usar o computador, nós teremos praticamente sempre um transdutor envolvido, porque o computador é um equipamento elétrico. Então ele precisa de, se as grandezas não tiverem a natureza elétrica, eles necessariamente precisarão de um transdutor para fazer a passagem do tipo da grandeza que a gente estiver estudando para o tipo elétrico, para que o computador possa compreender. O estudo desse tipo de situação, né, o estudo de sinais, ele é típico no que a gente chama de disciplinas de processamento de sinais. Tá? Então a maior parte aí dos cursos de computação, eletrônica, engenharia elétrica e telecomunicações, robótica, mecatrônica, todas elas vão ver disciplinas de processamento de sinais. Né? Biomédica também é muito comum. Tá? Um segundo conceito que vem muito associado aos sinais é a noção de sistemas. Certo? Então os sinais costumam ser grandezas físicas reais que carregam informações relevantes para o funcionamento de um sistema. Tá? Então nós vimos todos os casos que nós vimos aqui, por exemplo, no navio nós estávamos vendo ali um sistema de detecção. O próprio eletrocardiógrafo, né, a máquina que faz o eletrocardiograma, é um sistema. É um mero sistema assim, de exibição. Né? Ele recebe a grandeza elétrica e o exibe numa espécie de tela ali. Ou, no caso, num papel, no caso aí mais rudimentar. Né? Mas todos eles são casos de sistemas, certo? Da noção de sistema. E é possível caracterizar um sistema pela relação entre sinais de entrada, ou estímulos, e sinais de saída, ou respostas, certo? Então, o que a gente chama de sinal de entrada, normalmente é chamado de estímulo, e o que a gente chama de sinal de saída é resposta. Tá? Isso aí é apenas uma forma de interpretar as coisas que acontecem, tanto no mundo de forma geral, né? Ou seja, algumas coisas no mundo a gente nem precisava interpretar como um sistema, mas é possível interpretar como sistema uma coisa simples assim, sei lá, produção de insulina, certo? No nosso corpo. É como se fosse um sistema, né? A produção de insulina ela é feita de acordo com a quantidade de açúcar no seu sangue. Então veja lá, a gente está vendo agora um exemplo em que a entrada, o sinal é uma quantidade, né? Então a quantidade de açúcar passa no nosso sistema, um sistema biológico, né? Endócrino, digestivo, e ele tem como saída uma quantidade de insulina. Então quanto maior o açúcar, mais insulina será produzida, quanto menor o açúcar, menor a quantidade de insulina produzida. Né? Então, é possível adotar essa interpretação sistêmica para as coisas em vários casos, e em particular nas questões tecnológicas é extremamente comum. Né? Dentro do sistema, os sinais são processados. Né?
podendo empregar internamente sinais intermediários, né? Então nós vimos o caso, por exemplo, daquele sistema de detecção que tinha uma série de sinais intermediários, né? A própria onda propagante era um sinal intermediário, ele sequer estava dentro do navio, né? Então o navio gera sinais, joga na antena, esses sinais da antena são transformados em ondas eletromagnéticas, que também são novos sinais. Esse sinal da onda eletromagnética se choca com o alvo e o eco é um novo sinal. Esse eco atinge as antenas, é convertido num novo sinal elétrico para dentro do navio e assim sucessivamente, certo? Então, essa questão dos sinais, ela abunda em sistemas tecnológicos modernos. E o processamento, né? O que seria o processamento? Seria realizar modificações nesses sinais para, de certa maneira, interpretar, fazer algum efeito, né, que tecnologicamente seja desejável. E esse efeito, normalmente, ele pode ser interpretado como conta, não é isso? Então, o processamento moderno é realizado sobre grandezas elétricas em um circuito. Ou seja, o efeito do circuito é, de certa maneira, realizar conta. Nós podemos ver aqui um exemplo simples de um sistema, que seria uma espécie de alavanca. Então vamos supor aqui que eu tenho um ponto de apoio, né? E nesse ponto de apoio aqui, eu tenho uma barra aqui curta do lado esquerdo do apoio e longa do lado direito. Qual é o efeito disso? Se eu mover essa alavanca aqui, vamos supor que esse comprimento aqui seja o comprimento x1, isso aqui vai gerar um novo movimento aqui do outro lado da minha alavanca, que eu vou chamar aqui de x2, não é isso? Esse movimento aqui do lado esquerdo, ele é um movimento que se dá de forma circular em torno do ponto aqui do pivô, né, dessa alavanca. E no x2 também, só que veja que o raio do x2 ele é bem maior do que o raio do x1. Né? E aí, pela geometria aqui do problema, a gente pode ver que há um ângulo aqui, não é isso? Um ângulo θ. E esse ângulo θ é igual dos dois lados. Certo? Só que os comprimentos são distintos, não é isso? Porque os comprimentos, se esse ângulo θ for medido em radianos, a gente sabe que se aqui tiver um raio R2 e aqui nós tivermos um raio R1, o comprimento x1 ele vale θ vezes R1, ou seja, ângulo em radiano multiplicado pelo raio dá o arco, né? Isso, comprimento do arco. Então a gente consegue dizer que o θ é x1 sobre R1. E a gente consegue ver também que o x2 é igual a θ vezes R2. E aí eu consigo substituir o valor de θ aqui, já que os θs são iguais, e consigo ver que o x2 ele vale R2 sobre R1 vezes x1. Então, por exemplo, se o x2 for minha saída do sistema e esse sistema é a alavanca, certo? A gente vê que qual é a operação de processamento realizada pela alavanca. Como R2 é maior do que R1 e os dois são fixos, isso aqui dá um número maior do que 1. Quando eu multiplico um número maior do que 1 por outro, eu tenho um efeito que a gente chama de amplificação. Né? Então, o x2 é a amplificação de x1. Tá? Então, o que eu fiz? O meu sistema, ele entra aqui x1 e sai x2 igual a uma constante multiplicada por x1, em que essa constante é a razão entre os raios. Tá? Então, a alavanca é o meu sistema
e ele funciona como amplificador. Então esse é o exemplo mais simples de uma noção aí de processamento. E nós vimos que fisicamente a alavanca realiza a multiplicação. E naquele caso, como R2 era maior do que R1, essa amplificação, essa multiplicação teve um efeito amplificador, né? Isso, de um comprimento com relação ao outro. E isso se torna muito mais fácil de ser feito e é possível fazer processamentos muito mais complexos em sistemas baseados em computador. Tá? Os sinais são tratados como sequências de números e o processamento é realizado por meio de operações matemáticas. Tá? Então todas essas ferramentas de computação que nós aprendemos, elas se aplicam e aí nós podemos fazer um programa capaz de realizar o processamento que seria feito num sistema que normalmente seria um sistema mecânico, pneumático ou um circuito. Próximo conceito importante aqui para a gente fechar, né? Agora que nós já vimos a ideia de sinais e de sistemas, é a distinção entre sinais de tempo contínuo e os sinais amostrados, certo? Então esse termo tempo contínuo, ele é muito empregado, embora nem sempre a variável independente ela seja o tempo, tá? É apenas porque a variável independente do tipo tempo é muito comum, mas poderia ser de outra natureza. E aí o nome pegou, tá? O nome dos sistemas em que a variável independente é contínua é chamada de forma genérica, até de certa forma incorretamente, né? Porque pode não ser, mas chamado de sinais de tempo contínuo. Esse é o caso, por exemplo, do áudio gravado em um disco de vinil, tá? Então a gente tem aqui uma foto que eu tirei desse vídeo aqui, um vídeo do canal Applied Science no YouTube, tá? Então tá aqui a fonte, eu vou colocar na descrição do vídeo. E como é que funciona a gravação de áudio no disco de vinil? O vinil é um plástico, né? São feitas ranhuras, né? Então eu amplifiquei aqui a ranhura, certo? Então é possível notar que essa ranhura estabelece aqui uma espécie de relevo contínuo no plástico e a agulha é capaz de amplificar, né, esse sinal. O sinal de áudio está aqui. Então o disco de vinil em si ele é uma espécie de transdutor também, certo? Porque ele está gravando no relevo, uma espécie aí de grandeza espacial, né? As informações de som, que é a grandeza de pressão, não é isso? De pressão no ar. E o importante aqui é que a gente consegue verificar que essa variação que representa o som, ela é contínua, certo? Se eu pegar um microfone comum e um amplificador de som comum, os sinais ali todos eles vão estar em tempo contínuo, certo? Qual a diferença disso para outros sistemas? Seria, por exemplo, o sistema em que existe um computador como intermediário no som. Tá? Nenhum som dentro do computador é de tempo contínuo. Tá? Porque tem um intermediário aqui no computador que é o seguinte. Eu peguei aqui uma grandeza qualquer, né? No caso aqui uma pressão. Uma pressão de onda sonora. E pus aqui no sensor. O sensor pode ser qualquer, mas nesse caso em particular aqui é o microfone. E esse sensor foi capaz de gerar uma tensão elétrica contínua, variável de acordo com a pressão que entrou no sensor. E isso aqui existe dentro do computador. Tá? Então, a partir daqui do conversor, que a gente está chamando aqui de conversor AD, o que é o conversor AD? É uma sigla para analógico para digital. Ele não pega mais o áudio como uma onda contínua. Ele vai pegar apenas amostras desse áudio. E aí nós vamos chamar aqui o áudio amostrado, ou né, o sinal em geral aqui que está sendo chamado de X. E aqui a variável aqui é o tempo
que a gente poderia dizer que matematicamente deveria estar representado aqui no conjunto dos reais, né? E aqui eu estou dizendo que nós temos um x de n, e esse n aqui ele é pertencente aos inteiros, tá? Então nós temos aqui no t um contínuo de possibilidades para x, já que a gente considera que a reta real ela é uma reta contínua, sem buracos, enquanto que aqui nós temos uma quantidade contável de valores possíveis para x. Porque os valores inteiros, e na verdade aqui não é o conjunto inteiro dos inteiros, nem o conjunto inteiro dos reais, ele só tem uma quantidade finita. Um subconjunto dos inteiros vai ter ali a primeira amostra, a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Pode ter uma quantidade muito grande de amostras, mas com certeza é uma quantidade finita. E uma quantidade que a gente chama de discreta, porque entre um valor e outro não há nada no meio, certo? Entre o tempo, vamos pensar num tempo assim muito curto para áudio, por exemplo, 1 milésimo de segundo. Entre 1 milésimo de segundo e o segundo milésimo de segundo, dentro do tempo pertencente aos reais, nós temos infinitos valores, tá? Mesmo sendo um período muito curto. E entre duas amostras nós não temos absolutamente nada. Então eu vou provar para vocês aqui, vou pegar um programa de áudio aqui, esse programa aqui chamado Audacity, tá? Que é um programa livre de áudio, e vou mostrar aqui, ao vivo, que o áudio do computador ele não é contínuo. Tá? Vou gravar aqui um áudio, teste som. Bom, tá aqui gravado o áudio. A gente tá vendo que ele tá aqui com dois canais, né, como se fosse o esquerdo e direito. Eu vou simplesmente aqui selecionar essa trilha e vou colocar aqui apenas um dos lados, né? Não vou ficar com esquerdo e direito. E aqui nós estamos vendo aqui teste som, o áudio que eu gravei, certo? Agora, se eu der um zoom aqui na escala de tempo, vamos selecionar tudo aqui e dar uma amplificada. Deixa eu botar um pouco mais aqui. Nós vamos ver aqui um efeito interessante. A gente começa a conseguir ver aqui o formato das ondas da voz, certo? E olha o que acontece quando eu chego num tempo muito curto. O próprio Audacity, esse software, ele começa a nos exibir aquele gráfico que nós vimos que iríamos utilizar quando nós tivéssemos amostras. Então nós estamos vendo aqui que ele está deixando claro que não existe nada entre esses dois pontos aqui. Isso aqui é uma das amostras de áudio, isso aqui é a seguinte, e entre os dois não tem nada. E ele está mostrando aqui também quantas vezes por segundo ele põe uma amostra, que é esse número aqui, ó, 44.100 Hz. Esse número é chamado de frequência de amostragem. Hertz vem de ciclos por segundo, não é isso? Ciclo é um adimensional, então a unidade Hertz ela é uma unidade como se fosse segundo elevado a menos 1, não é isso? Ou 1 sobre segundo. E esse ciclo, no processo de amostragem, é amostra, tá? A cada amostragem eu tenho um novo ciclo. Então o que nós temos aqui são 44.100 amostras por segundo. E tá aqui, né? Gravei aqui ao vivo, né? Se eu abrir um áudio aqui, se eu vier aqui, arquivo, abrir e abrir um áudio qualquer, você pode tentar baixar o Audacity, fazer isso no seu computador, ou gravar, ou abrir qualquer áudio, eu garanto para você que se você der um zoom suficiente, você vai ver as amostras de áudio. O mesmo que acontece com áudio dentro do computador, acontece também com imagem, tá? Então aqui eu fiz um caso extremo aqui, praticamente tosco, certo? Daquela figura maravilhosa que nós tínhamos visto, né? Supondo que ela fosse contínua. Mas sem dúvida ela tem uma resolução muito melhor aqui do lado esquerdo do que do lado direito. E o que eu fiz desse lado direito aqui foi uma digitalização em que eu tenho aqui 20 amostras
na horizontal e tenho 15 amostras na vertical. Tá? Então a imagem realmente é muito baixa resolução, né? O elemento de imagem aqui, ele é chamado de pixel. Tá? De elemento de imagem, né? Picture element. Essa imagem ela tem apenas 20 vezes 15 pixels. Ou seja, essa imagem tem apenas 300 pixels, certo? É muito pouco. O vídeo que eu estou gravando para vocês agora, ele está sendo gravado em 720 pixels na vertical por 1280 pixels na horizontal. O que resulta aqui em 921.600 pixels, tá? Então a gente vê que a diferença na qualidade é absurda, né? Isso, ou seja, e isso porque esse padrão 720, que é o conhecido como 720p, já é considerado um padrão de imagem ultrapassado, né? Então, depois do 720p nós tivemos o Ultra HD e nós tivemos o 4K, né? Como padrões de imagem para vídeo comerciais. Eu trouxe aqui para vocês para mostrar como eu fiz a amostragem da imagem. Então as duas grandezas que representam as variáveis independentes, que são aqui o horizontal x e o vertical y, ambos têm uma quantidade finita de amostras, tá? E a imagem total também tem uma quantidade finita de apenas 300 amostras. Eu fiz uma digitalização numa qualidade tão baixa que eu posso até apresentar como que um computador, por exemplo, compreende uma imagem dessa. Essa imagem aqui, em tons de cinza, ela atribui um número para cada pixel e ele constrói uma matriz com os pixels, né? Então a quantidade de colunas vai ser igual à quantidade de amostras na horizontal e a quantidade de linhas vai ser igual à quantidade de amostras na vertical. Então nós podemos ver que nessa região aqui que é branca, está perto aqui dessa região aqui da imagem, e nós vemos que nós temos valores aqui muito perto aqui de 255, tá? 255 é o valor máximo para esse tipo de imagem que eu gerei, tá? Então esses aqui são efetivamente os valores exatos que estão nessa imagem aqui, tá? E corresponderia a uma intensidade da luz de 100%. Enquanto que essa região aqui escura, nós podemos ver aqui embaixo, que efetivamente não tem nenhum valor zero, tá? Apenas por um acaso, mas nós temos tons de cinza muito escuro, né? Na verdade, nós temos o cinza mais escuro, que é aqui o cinza 1, não é isso? Mais escuro que isso, somente o preto total, que seria o 0, tá? E aí nós temos aqui todos os valores de intensidade da imagem. Então essa matriz I é o nosso sinal de imagem. De forma geral, os processos que nós discutimos agora, depois de entender sistemas e sinais, e o processo de amostragem, é o que a gente chama genericamente e até vulgarmente, ou seja, é um termo que quem está ligado minimamente em tecnologia, etc., já deve ter ouvido falar, que é o processo de digitalização. Né? E o processo de digitalização está ligado a dois processos. O de amostragem, que é esse que nós falamos, que é o processo de transformação da variável independente de um sinal de contínua para amostrada, tá? Ou seja, ela vai assumir apenas valores discretos. Essa nós falamos exaustivamente. Tem um segundo processo sobre o qual nós falamos pouco, que é o processo de quantização, que é o processo de transformada da variável dependente de contínua para quantizada. Tá? E a quantização é a mesma ideia, é dividir em níveis a variável dependente. Tá? Esse processo de quantização, ele está aqui visível de uma certa forma. Tá? Não sei se vocês repararam, mas não tem nenhum valor aqui que não seja inteiro nas intensidades da iluminação. Isso significa que a iluminação nessa imagem está quantizada em níveis que coincidem com os valores inteiros.
Então, eventualmente, na imagem original, poderia ter um nível de luz que fosse, por exemplo, nessa região escura aqui, igual a 0,5 ou 0,78 ou 1,42, e todos eles foram aproximados para o nível mais próximo. Os níveis existentes são apenas o 0, 1, o 2. Então, esses níveis intermediários, eles sumiram, porque eles passaram pelo processo de quantização. E aí nós temos que definir a quantidade de níveis, em particular a quantidade de tons aqui de cinza vai de 0 até esse máximo aqui que é 255, então nós temos 256 tons de cinza. E a digitalização é a realização desses dois processos, a quantização e a amostragem do sinal. Tá? Nós vimos também que no computador e em processos tecnológicos em geral, poderá existir um conversor AD, que é esse conversor de analógico para digital, que é o circuito que realiza a digitalização. Tá? No computador, por exemplo, o conversor analógico digital ele está presente na placa de som. Tá? Então, todo computador, se você conseguir abrir o seu computador, ou se você tiver algum computador velho aberto, e olhar as proximidades do fone, você vai encontrar algum chipzinho que vai, dentro desse chip está a parte de som do computador, né? Seria o driver de som, a placa de som. Normalmente hoje os computadores mais modernos, isso está na própria placa-mãe. E dentro desse chip tem ali o conversor de analógico para digital. Certamente do sistema que dá suporte ao microfone do seu computador. Nós não vamos estudar os efeitos da quantização, então foi por essa razão também que nós não demos muita ênfase, mas eu estou dizendo que esse processo existe. Tá? Inclusive porque em conversores AD modernos, os problemas devido à amostragem eles são muito mais significativos do que os causados pela quantização. Tá? Que hoje se tornou relativamente fácil e barato dividir uma quantidade de níveis muito grande, que para a maior parte das aplicações a quantização vai ser um problema que não precisa ser tratado, ser considerado. Porque ela vai gerar um erro, vai gerar uma aproximação, mas ela não é significativa para prejudicar a maior parte das aplicações tecnológicas e por essa razão a quantização normalmente nem é estudada. Já o mesmo não acontece na amostragem, tanto é que nós vamos passar bastante tempo aqui discutindo algumas questões relativas à amostragem, e nós vamos ver que isso vai ter um efeito muito significativo quando nós formos estudar o espectro. E por fim, tendo visto aí com bastante detalhe a ideia de sinais e a ideia de amostragem, como é que nós fazemos a representação matemática da amostragem? Né? Então nós vamos ter aqui um valor TS. Tá? Então esse T maiúsculo nós tipicamente usamos para designar período, não é isso? E esse S aqui vem de sample, certo? Que é a amostra em inglês. Então, TS é o período de amostragem. É o intervalo de tempo entre cada amostragem, tá? Entre a coleta de cada amostra. E aí, normalmente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter aqui o nosso tempo contínuo, certo? Então, esse T aqui, ele pertence aos reais. Mas não nos interessa, ao longo do eixo do T, todos os instantes de tempo. Nos interessa apenas os instantes de amostragem. E esses instantes de amostragem serão tipicamente múltiplos de TS. Então o primeiro instante de amostragem será o 0, depois vai ser o instante TS, depois o 2TS, depois o 3TS e assim sucessivamente. E a regra geral é que nos instantes de amostragem o tempo é igual a um número inteiro multiplicado por TS. E essa é a forma como nós representamos a amostragem matematicamente. E a forma de explicitar que uma grandeza passou pela amostragem é que quando nós formos escrever aqui que originalmente nós temos o x de t e nós vamos olhar apenas para os instantes de tempo em que o tempo vale nts, que essa variável que foi esse sinal que foi amostrado, ele vai ser chamado de x de n com cochete.
Então, os cochetes designam apenas que nós saímos aqui do universo de uma variável independente contínua para uma variável independente e amostrada. Então, ela aqui é certamente um número inteiro. Então, era isso que nós tínhamos para passar para vocês com relação à amostragem. Vamos aprofundar bastante isso aqui nas próximas aulas, em que nós vamos entrar em mais detalhes na parte de frequência também. Então nós vamos começar a misturar os efeitos de amostragem com os efeitos sobre frequência, para que então nós possamos finalmente apresentá-los como calcular o espectro. Até uma próxima.